Olá, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, o qual nós apresentamos aqui dos estúdios da Rádio Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante dentro da nossa sociedade, que é o relevo das mulheres pela igualdade. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Hermínia Azzurri. A doutora Hermínia Azzurri é juíza de direito e atualmente ela é coordenadora estadual do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no enfrentamento da violência doméstica familiar. Doutora Hermínia Azzurri, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer ter a senhora aqui conosco. O prazer é meu. Nós gostaríamos de passar para você o nosso e-mail para envio de dúvidas, perguntas. O nosso e-mail é momentododireito@presbiterio.org.br. Mande a sua pergunta e nós vamos responder nos programas seguintes. Será um prazer dirimir a sua dúvida. Doutora Hermínia, esse tema é um tema muito importante dentro da nossa sociedade. O que a senhora gostaria de falar para nós? É um verdadeiro desafio, mesmo porque, para você ter ideia, em 1827, as meninas não podiam frequentar a escola, só os meninos. Que isso? 52, quando então veio a possibilidade de frequentar uma escola, 52 anos após é que elas tiveram acesso à universidade. Então essa luta foi muito grande até chegar em 1932, foi quando a mulher teve direito de votar e ser votada. Muito interessante, né, doutora Hermínia? Então, até pouco tempo, né, as mulheres não tinham nem a possibilidade de votar e ser votadas. Né? Exatamente. E toda essa luta nossa, ali no Tribunal de Justiça, é para que haja... Porque, né, na verdade, a violência doméstica, ela traz uma mazela irreparável, que é com relação às crianças. São vulneráveis. E se elas vivem num ambiente hostil de violência doméstica, elas possivelmente vão, no futuro, Elas podem reproduzir aquela violência, aquele comportamento. E naturalizar. Eles naturalizam porque é o convívio, é o que eles vivem. Na verdade, é aquela realidade, é a realidade deles. Exatamente. E a tendência seria, né, copiar, né, esse comportamento. Naturaliza porque é o ambiente que eles vivem, né? Eu me lembro que quando eu assumi com a marca de Serra, eu vi que tudo começa pela educação, né? Passa pela educação. E eu fiz um projeto de pró-escola lá, era num universo de 32 mil alunos, que, na verdade, era, no dia quando eu 32 mil alunos, estadual, municipal, federal, no contexto geral de escolas. E ali eu via muitas crianças. Quando eu cheguei, me espantei, fui logo assumir a direção do Fórum da Serra, me espantei na quantidade de crianças na rua. É isso. E aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei, se eles estão na rua é porque não estão na escola. Exatamente. Liguei para o prefeito à época, que não o conhecia, mas ele foi muito, muito gentil. E eu falei, me mande aqui a secretária de Educação, eu quero fazer um projeto aqui. Ela veio, e até assustada, achando que uma juíza criminal chamando ela lá, mas aí eu falei, não, eu quero ajudar, porque se essa quantidade de crianças está na rua, elas estão fora da escola, elas vão ser o quê no futuro? Exatamente. Aí, isso não existia, a Lei Maria da Penha ainda. A Lei 11.340 estava no forno. Então, aí ela disse assim, mas é tudo o que nós queremos, nossa evasão está 17%. Falei, não, vamos derrubar essa evasão escolar. Mas de que forma, doutora? Eu falei, vamos abrir o Código Penal. Aqui, ó. 1940 está lá no Código Penal. Deixar sem justa causa de filho, idade escolar. Seria o abandono intelectual. Abandono intelectual. Crime de abandono intelectual, artigo 246. Então, pena, 15 a 30 dias de multa, de detenção, né? Que é o critério. Aí ela falou, o que a senhora vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou mandar, a senhora me passa a relação dos alunos faltosos até 25%, me passa o nome de todos esses alunos, endereço, o nome dos pais, que eu vou intimá-los aqui e dizer que estão cometendo um crime previsto no Código Penal, artigo 246, que é crime de abandono intelectual, e ter que voltar todo mundo para a escola.
Sim. sob pena de serem processados e provavelmente condenados. Aí assim ela fez. Me deu todo, e eu fiz uma carta intimação. Pedi uma colega para me auxiliar com o pessoal que ela tinha de recurso para ajudar para intimação, porque não tinha oficial de justiça suficiente, então os comissários ajudaram. E aí eu fiz a seguinte carta de intimação aos pais, citava o nome do pai, o endereço, e dizia assim, transcrevi o artigo e convidei para intimei, né, para uma reunião no fórum a tal dia. Aí quando eu vi que houve uma explosão de gente, Eu me foi recordo que isso deu uma repercussão no de estado. foi até o Jornal Nacional, apareceu sem eu saber nada que Sim. aparecia ali. Aí, de repente, eu falei: "Gente, por que veio todo mundo?" Pois olha, em massa, porque eles pensavam, quando aquele critério de pena, detenção de 15 a 30 dias de multa, eles achavam que eu ia mandar todo mundo para casa de detenção. Era o que chamava a atenção, né? Eu vim entender isso depois. Falei: "Gente, que coisa, né, como eles não sabem nada, nem quando eu cheguei na reunião, me apresentei, abri o Código Penal, o artigo 246, aí eles ficaram assustadíssimos. Nós cometemos crime. Aí eles entenderam, o propósito era botar os meninos na escola. Imaginando eu que eles iam pensar, muitas vezes tem um lanche para o café da manhã, Claro, o almoço, às vezes pais desempregados, essas coisas, essas mazelas todas, um eu risco imaginei. social muito grande, Aí né? eu falei: "Não, eu tenho também", eu era titular de uma vara, de juizado especial criminal, antigo, que falava muito pequenas causas, não, juizado especial criminal. Além da direção do fórum, eu tinha a titularidade desse juizado. Eu falei: "Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma pena naquelas passagens da federal, que os caminhões passavam acima do limite, Sim. que eles são apenados, e aquele recurso da pena eu determinei que fosse revertido em cesta básica para os pais desempregados. Eles não tinham mais nada que justificar. E o mais interessante de tudo isso, que só uma mãe foi condenada, não, foi processada. Teve No ainda uma universo, mãe? só uma mãe, que tinha de 500 pais e responsáveis no salão do júri. Depois, na segunda reunião, mais 500. Mas eu nunca vi um negócio daquele. Aí, quando ela foi processada e pediu a almofadinha, eu falei, ela é analfabeta. Quando a promotora falou assim, doutora, vamos dar uma pena para ela, porque é transação penal, Sim. né? Para que ela limpasse a escola da criança, do filho dela. Aí eu pensei, não acho educativa essa pena. Eu falei: "Não, vamos fazer o seguinte, o juiz pode também mudar a proposta, né, do Ministério Público". Eu disse: "Vamos fazer o seguinte, a senhora tem 5 meses para ser alfabetizada, eu arranjo o alfabetizador pela Olha, prefeitura de graça, e a interessante. senhora vem escrever de próprio punho, porque senão a senhora vai ser condenada. Combinado?" Combinado. Ali ela saiu já intimada. Quando passaram 5 meses, ela veio, e eu estou vendo, antes de começar a audiência, ela escrevendo. Falei: "Meu Deus, não é que a mulher está escrevendo E ela mesmo?" aprendeu a Você ler. sabe o que ela escreveu? "Quero agradecer pela pena, senhora, porque agora eu sei pegar o ônibus para ir para o médico." Que coisa Aí eu falei: maravilhosa. "Gente", a mulher escrevendo, eu pensei que ela só ia assinar, mas não, ela veio escrevendo, ela já foi alfabetizada mesmo. Então aquilo ali, eu pensei: "Meu Deus, já dei sentença de 80 laudas, mas essa foi a minha melhor sentença." Uma sentença, assim, muito interessante, né, porque na Isso me verdade marcou muito, por isso que eu fiz questão de lembrar, de relembrar e de dizer como vale a pena lutar. até então era algo que ficaria limitado apenas à sanção, mas trouxe para ela um Um benefício. benefício. Mas aí, logo em seguida, surgiu a Lei Maria da Penha. E não existia nenhuma vara. O tribunal, a gente, né, a luta das mulheres da Serra, vão esse negócio de transação penal, cesta básica, a mulher apanha, vamos dar uma cesta básica porque para fazer um acordo, aquilo ali realmente era de Realmente muito não terrível, né. Eu terrível. falei: "Bom", aí o tribunal criou, o tribunal cria e a direção do fórum instala. Aí eu falei: "Vamos instalar uma vara, primeira do Espírito Santo, a segunda do Brasil". Nós instalamos. Uma vara Uma especializada com vara base na Lei Maria especializada da com Penha. base na Lei da Penha. Foi aí que começamos a fazer. Aí eu passei um período, eu sou meio irrequieta, mas eu me baseio também muito nas mulheres da Bíblia. Eu um dia disse lá no tribunal, num evento,
que eu sou leitora do maior best-seller do mundo, que é a Bíblia. Realmente. E nela eu tirei, assim, muitos benefícios, muitos entendimentos. Dentre eles, as mulheres que foram, assim, coadjuvantes de lutas e que colaboraram, que se notabilizaram, né. E a gente Na vê uma palavra, né? Joquebede, olha, né, estratégias através da orientação de Deus, mulheres que venceram pela fé. Eu Sim. falei: "Eu também posso vencer pela fé, é o Deus que eu sirvo, é o mesmo delas". E aí comecei a fazer um trabalho, assim, eu falei: "Sabe de uma coisa? Eu vou passar para a vara da infância". Aí eu fui pedir uma remoção para a vara da infância, já em Vila Velha, já estava removida para Vila Velha. Sim. Chegando lá, eu fiquei, assim, muito impressionada. Aquilo, assim, me impactou muito, essa vara, porque eram menores infratores, e eu fiquei assim: "Eu vou perguntar a essas mães e avós", que na maioria, nas audiências, teria que ser acompanhada de um pai responsável, Sim. mãe ou responsável, e na maioria das vezes é a mãe e a avó que ia. Eu chamava no gabinete: "Você já foi vítima de violência doméstica?" 85% já foram vítimas. Falei: "Sabe de uma coisa? 2 anos aqui, eu vou agora para uma titularidade da vara, eu vou batalhar contra essa violência". E vi o quanto essa violência doméstica é nociva. E Exatamente. aí começamos, né, no tribunal, criar políticas públicas, e essas políticas públicas têm nos trazido, assim, uma, assim, não alegria, porque nós estávamos em primeiro lugar em violência no Brasil, no Brasil. Nós hoje estamos em nono lugar. Ainda não é para comemorar, porque não deveríamos estar em lugar nenhum, É, exatamente, sim. mas, Mas já houve um avanço, já né? houve um avanço, mas não tem sido fácil. Que tivemos que criar políticas públicas, porque através das políticas públicas, o que me impressionou, por exemplo, quando eu criei o botão do pânico, um avanço, não existia no Brasil. Aí agora quando criamos também o juizado itinerante, que é o famoso simples ônibus rosa, Ônibus rosa, né? nó né, nós vamos para o estado inteiro. Uma atitude pioneira, né, diga-se de Não passagem. existe no Brasil, mas tem sido copiado e eu achei muito bom, Muito muito, interessante. e aí eu pude ver quantas mulheres não conhecem seus direitos, quantas mulheres estão na invisibilidade. São negligenciadas muitas vezes, né? Muitas vezes, se não existia, tem lugares aí que não tem, mas a gente batalha, tá? A gente batalha, porque por lugares onde não tem delegacia da mulher. E aí eu comecei a achar que política pública era o veio. É Claro. através disso aí que a gente ia vencer muitas mazelas, muitas batalhas que as mulheres não conseguiam vencer. Descobri o que me impressiona às vezes e até hoje, é uma coisa que às vezes traz um impacto impressionante, é porque mulheres economicamente bem são vítimas de violência doméstica, porque violência doméstica é um fenômeno. Na verdade, não distingue a classe Não, social, né? Qualquer não, ela não pessoa, distingue qualquer mulher pode ser vítima da violência qualquer doméstica. mulher e é um fenômeno universal, entendeu? Eu pude ver, e inclusive em alguns países, poucos que eu verifiquei, as mulheres são tratadas de forma muito vil. E não é diferente aqui também não, tá. Sim. Eu fui num lugar aí, aqui no interior, que, pasmem vocês, os pais tinham domínio sobre até o físico das filhas. É isso. É, uma coisa assim, que a Senhora fala gente no nosso no estado nosso aqui. estado. Imagine você A nos gente rincões Isso, do norte e a gente nordeste. imagina muitas vezes que esse tipo de controle de violência acontece em lugares distantes, né, mas na Muito verdade, distante. né, locais próximos de nós, né. Exatamente. A cada reunião eu já fui presidente do FONAVID, que é o Fórum Nacional de Violência Doméstica, em 2012, sediado aqui no Espírito Santo. Dia terça-feira agora, estou indo para fazer parte do COCEVID, que é uma reunião de todos os coordenadores do Brasil todo, né. E de lá a gente traz muitas experiências, trocas de experiências, e também traz experiências. E o que eu tenho visto é que se a gente não combater essa mazela, nós teremos futuramente agressores contumazes, né, crianças descompensadas, desequilibradas, e você vê a diferença de uma criança que nasce no lar evangélico, ou seja, com experiências
pais com Sim. experiências com Deus, e lares onde você só vê a violência imperar. É uma discrepância. Então isso tem nos trazido uma certa preocupação, né, porque eu mencionei evangélico por causa da minha experiência, né, mas não necessariamente eu estou dizendo que as mulheres todas sejam evangélicas, não é isso. Eu estou dizendo que a diferença da forma da criança participar do momento de O convívio. convívio familiar, né? Porque o que eu tenho muita pena da vulnerabilidade das crianças. São muito vulneráveis. E essas que vivem, e eu já ouvi criança dizer assim para mim: "Ah, não vou casar não". Olha a ideia que elas têm de casamento, De casamento, né? Que seria uma coisa ruim, né? entendeu? Então já ouvi muita coisa, já vi muita coisa, e já tentei mudar muita coisa, mas só com a força de Deus, porque não é fácil. Não deve ser Não é fácil, né? fácil, é um desafio. E qual o conselho, doutora Hermínia, que a senhora dá hoje para uma mulher que esteja sofrendo, né, violência doméstica ou esteja nessa situação de vulnerabilidade? Então, nosso hashtag no Tribunal de Justiça é "não se cale". Porque se a mulher se calar, como que vai chegar na justiça de que ela está sofrendo violência doméstica, de que ela está passando, que aquela família também está sofrendo, porque quando uma mulher sofre, toda a família sofre. Todo o núcleo familiar sofre, Todo o né? núcleo, né, ele é às vezes deteriorado. Então, o que que eu digo a elas? Não se cale, faça a ocorrência. A lei foi aperfeiçoada, a lei ainda vai ser sofre algumas mudanças que vão até ajudar, mas hoje, por exemplo, a mulher tem direito à medida protetiva de urgência. O Correto. que é isso? A palavra já diz, é protetiva. Aquilo é para protegê-la. Se o agressor, agora foi acrescentada a Lei Maria da Penha, o artigo 24A da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, se ele descumprir essa ordem judicial, porque é uma medida protetiva, quem dá é o juiz. Então, tem uma série de condicionantes. Não se aproximar da vítima, não se aproximar dos familiares, não ter contato nenhum, nem Nenhum, por né? WhatsApp, nem por telefone, nenhum. Então, aí, o que que acontece? Ele descumpriu, a lei diz, decreta prisão preventiva, Sim. entendeu? E para você ter ideia, agora dia 4, que nós fizemos a abertura nacional da Justiça pela Paz em Casa, que foi uma iniciativa do CNJ, nós, observamos, da terça-feira até sexta-feira, eu dei 28 medidas protetivas dentro do ônibus rosa, Olha só. em frente ali na prainha, em frente ao fórum da Uhum. prainha. Sim. Só desses 28 também dei 10 afastamentos do lar, porque há casos em que você tem que afastar o agressor do lar, Claro, claro, para né. resguardar a vítima. Uma prisão preventiva dentro do ônibus, né. Então, a gente vê que aí me perguntaram: "Mas por que está crescendo tanto assim? As mulheres estão se encorajando mais Ah, a denunciar". ótimo. E doutora Hermínia, a violência não é só a violência física, né? A violência também pode ser uma violência verbal, psíquica. Exato, é essas vezes que eu fico impressionada que as mulheres, a lei é de 2006, nós estamos em 2024, tem mulheres que não sabem que era aí por isso que nós fizemos um violentômetro, dizendo, né, quais os tipos de violência ou qual o tipo de violência que ela está inserida. A violência pode ser física, é a que mais todo mundo vê, se você vê a mulher mutilada, Ela foi né, agredida, foi né? agredida, né. E a psicológica? Exatamente. É intrínseca, né, ou você sabe porque você conversa, ou o psicólogo vai analisar, ou às vezes o próprio magistrada, né, Ministério Público pode no contato ali saber, né. Tem a violência patrimonial, Patrimonial. tem a vi Essa é justamente o que eu ia perguntar para a a senhora pat também. eu vou te dar um exemplo da patrimonial, inclusive na Serra que eu peguei, uma mulher, ela era provedora da casa. Era uma senhora de meia idade, ela fazia salgadinho para vender e tal. E ele chegou, às vezes, alcoolizado, eu quero fazer uma ressalva nessa palavra, porque não é a droga ilícita que produz a violência, mas ela potencializa Potencializa. a violência doméstica. Então ali, ele já estava agredindo moralmente ela, né, existe a violência moral, né, a violência psicológica, a violência sexual. Então ali, o que que ele fez? Como se não bastasse, ele quebrou o fogão dela todo, que era o instrumento de trabalho dela. Violência Isso é patrimonial. patrimonial.
Às vezes, por exemplo, a certidão de casamento ou uma identidade ou o que você tiver, o camarada rasga com raiva, é uma É violência um tipo de patrimonial. violência também. Patrimonial, entendeu? Às vezes a mulher não sabe distinguir, acha que só eu fazendo audiência, eu perguntei: "A senhora é vítima de violência doméstica, né?" Ela disse: "Não, mas ele nunca me bateu." Ela estava totalmente lesionada por dentro, Por dentro, emocionalmente, né? emocional, com a baixa estima lá no olha, incrivelmente abatida, sem perspectiva de futuro. De futuro. Porque a pessoa com a baixa estima, ela não tem perspectiva de futuro, e aí é que eu pude parar para explicar para ela que era uma violência, e que ela deveria aí encaminhei para o psicólogo, entendeu. Você vê que há muita desinformação, entendeu. Por isso que Sim, nós usamos o juizado itinerante para dar as informações, para levar para as mulheres. Como eu costumo dizer, se elas não podem vir à justiça, a justiça vai até elas. perfeito. E só frisando que como a violência ela acontece no âmbito doméstico, né, é importante que a mulher justamente ela não se cale, né? Não se cale, é esse o nosso hashtag do Tribunal de Justiça. Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer aqui a presença da doutora Hermínia. Doutora Hermínia, É um muito prazer. obrigado. Aqui é minha casa também. Ah, perfeito. Eu que agradeço. E este foi o programa Momento do Direito. Nós agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo programa.